Uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao nosso GuidedCast, o podcast da implantodontia de alta precisão. Um programa, eu estou aqui 2 vezes por semana, sempre terça e quinta, especificamente hoje vai ser terça, amanhã é quarta-feira, só para avisar. Quinta-feira tem um compromisso, né? Um programa onde a gente ensina, né? A gente ensina implantodontistas em até 30 dias, como implantodontista em até 30 dias. Pode ter mais segurança para tratar qualquer caso de implante dentário sem erro. Eu falo qualquer caso de implante dentário sem erro, em até 30 dias. Se você tem uma dificuldade, né? Eu tô ali, tô pelejando já 5, 10, 15 anos em implantodontia, tem coisa que eu não consigo resolver, acompanha a gente aqui no podcast, entendeu? Toda semana o conteúdo aí, que tem muito conteúdo bacana para você melhorar a sua implantodontia. Beleza? E no bate-papo de hoje a gente vai falar sobre como melhorar o planejamento cirúrgico para implantes dentários. Lembrando que eu estou lá no YouTube, o link está aí nos comentários, que eu vou compartilhar a tela daqui a pouco. Tá? Então, assim, fica lá. Tem dúvida? Manda aqui no Instagram, manda lá no YouTube, que a gente responde ao vivo. Tranquilo? Vamos nessa, então. Né? Como a gente melhora... Deixa eu inverter minha tela aqui, deixa eu tirar o ativo. Deixa eu inverter minha tela agora aqui, galera. Deixa eu virar para cá. Ó, aparecer meu computador aí. Eu vou tirar o... Vamos nessa, vamos tirar esse ativo daqui. Show de bola. Né? Como melhorar o planejamento cirúrgico para implantes dentários? Calcanhar de Aquiles de qualquer implantodontista. Tá? Foi o meu, ainda é, muito menos, mas assim, foi o meu calcanhar de Aquiles desde o início da implantodontia. Tá? E é de muito colega hoje ainda, porque, infelizmente, cursos hoje ainda, né, fala-se muito de planejamento em cursos, mas foco principal em curso é o quê? Fala para mim. Fala para mim. Qual que é o foco principal de curso de implantodontia? Né? Prótese sobre implante? Não. Né? Enxertos de osso, enxertos conjuntivo? Não. Foco principal de curso de implantodontia, gente, eu não estou criticando o curso, beleza? Tá? É fazer cirurgia para instalar implante. Independente se você vai conseguir um enxerto ali, às vezes, não, sim ou não, tá? Mas o foco é abrir retalho, instalar o implante na melhor posição, né? Pensando no melhor posicionamento do implante, fechar e depois fazer o carregamento dele, né? Seja ele com definitivo ou provisório. Esse é o principal foco, tá? Passei por isso, muitos colegas passaram por isso, enfim, é normal, não é errado, tá? Todo mundo entra em curso de implantodontia para aprender, colocar implante, só que tem coisa que fica meio pendente, né? Que é principalmente planejamento. E isso assim, até entendo, porque é muita coisa, né? Muita gente, muita coisa, entendeu? Não dá para fazer todos os planejamentos corretamente dentro do prazo, né? Por conta de tempo, por conta de orientação de aluno, um monte de coisa, e isso acaba a gente levando isso para essa rotina clínica. E todo colega, todo aluno, né, que eu converso, o calcanhar de Aquiles realmente é isso. Tá? Um bom planejamento cirúrgico para implantes dentários. Como melhorar? Porque é a base de tudo, um bom planejamento cirúrgico. Tá? Quando você começa a refinar o seu planejamento cirúrgico, né? Quando você começa a refinar o seu planejamento cirúrgico, a sua execução, né, começa a ficar melhor. Você começa a ter um entendimento melhor de todo o procedimento. Né? E planejamento cirúrgico não é simplesmente pegar uma tomografia. Quem usa somente tomografia para fazer planejamento cirúrgico, está errado? Não, está incompleto. É diferente uma coisa da outra. Né? Talvez alguns anos atrás, planejamento só com tomografias fosse o mais correto, o mais completo. Só que hoje é incompleto, porque a gente tem mais recursos. Para que existem os recursos? Para a gente justamente fechar, diminuir as margens de erro que a gente tem nos nossos planejamentos, nos nossos resultados. O cara vai lá, opera, coloca o implante, quando ele vai reabrir, o implante está mal posicionado. Ele só se dá conta que o implante, que o posicionamento não foi correto na reabertura. Né? Então, assim, planejamento cirúrgico é essencial
para os excelentes resultados. E tem como a gente melhorar o passo a passo desse tipo de planejamento, tá? Lembrando que implantodontia guiada é baseada em 3 pilares, digamos assim. A gente fala isso. Fala-se muito isso, o pessoal fala assim, é clichê falar em pilar, mas tudo que você faz na parte de odontologia é baseado em alguma coisa. Né? Tem alguns pilares básicos que fazem funcionar aquele procedimento. Por exemplo, resina composta. Né? Você vai lá e faz resina composta. Resina composta é baseada em quê? Né? Quais os pilares de uma boa resina composta? Um bom preparo cavitário, bom ataque ácido e hibridização de dentina, entendeu? Hibridização da dentina, claro, e de esmalte, e depois uma boa técnica de incremental, enfim, para ter um resultado excelente na sua resina composta. Beleza. E na implantodontia guiada é a mesma coisa, tá? Pilares de planejamento exames, entendeu? Planejamento correto, exames, execução e técnica. Porque executar é uma coisa, usar uma técnica é outra. Você pode executar bem utilizando executar errado utilizando a técnica correta, que não domina bastante a técnica, tá? Então é basicamente isso, entendeu? Ficou claro isso para vocês? Tá bom? Hoje eu tenho uma visita aqui, que é minha filha. Se eu tiver um barulhinho aí de galinha pintadinha, qualquer outra coisa aqui, é que minha filha que tá aqui do lado com o iPad. Ó. Então, o que é, filha? Ganso? Ah, tá, é ganso. Tá, outra coisa. Então a nossa live hoje é interativa. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. E, assim, já vamos começar com um caso complicado, com um caso maior, justamente para a gente entender um pouco de planejamento cirúrgico de implantes, tá? Primeira coisa que a gente tem que tá... Ah, Max, você vai falar isso é clichê. Você é redundante. Mas tudo que a gente tem que ser redundante, tem que ser clichê para o cara entender. Entendeu? Fala-se um monte de coisa, né? Olha, tem que fazer o planejamento reverso. Aí vai, não vou fazer o planejamento reverso, não. Entendeu? Porque se eu fizer o planejamento reverso, vai dar muito trabalho eu fazer o planejamento reverso, né? Eu estou com um paciente para operar amanhã, né? Então não vou fazer o planejamento reverso, não. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes, né? E planejamento reverso é essencial, tá? E assim, vamos pegar um caso grande hoje, né? Assim, um caso maior para vocês entenderem um pouco como é que a gente faz isso e depois a execução desse tipo de procedimento, tá? Quando a gente trabalha com um caso grande, digamos assim, de mandíbula, por exemplo, se o paciente é edêntulo, tá? A primeira coisa que a gente precisa, obrigatoriamente, eu vou fazer aqui protocolo aqui, entendeu? E depois a gente captura. Né? Quantas vezes a gente vê na internet aí vários casos de protocolo que mandam para a gente avaliar, ou a gente vê na internet, e o caso está lá, nem uma moldeira, um guia multifuncional tem. Sacou? Então, cara, você vai fazer caso grande, né? Aí vai fazer sem guia multifuncional, entendeu? Já dá um trabalho do cão. Para pensar. Com guia já dá um trabalho, perdão. Imagina sem um guia. Tá? Então, planejamento reverso é essencial. O problema todo é que os colegas, eles têm preguiça de fazer esse planejamento reverso. Só que hoje o planejamento reverso, ele é muito mais simples do que era quando a gente aprendeu implantodontia. O planejamento reverso antigamente, por exemplo, se eu fosse fazer um caso total inferior, né, era um planejamento onde muitas vezes a gente moldava o paciente, fazia uma dentadura ali provisória para ele, para servir de referência para um guia de multifuncional, né? Fazer uma duplicação, fazer um guia de multifuncional de acrílico. Era uma referência. E mesmo assim, a gente tinha que ficar adivinhando o posicionamento do implante, né? Ficar adivinhando o posicionamento do implante para depois fazer a reabilitação. Hoje está mais fácil, gente. Se está mais fácil, por que a gente não usa? Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Entendeu? Hoje está muito mais fácil fazer o planejamento reverso. Primeiro, a gente tem recursos digitais, tá? Que auxiliam no nosso dia a dia cirúrgico.
recursos digitais, que são DICOM, que todo mundo utiliza, e STL. Não adianta vir me falar assim, eu não tenho acesso. Cara, tem. Entendeu? Eu moro numa cidade do interior lá. Cara, eu tenho aluno que mora em cidade de 8 mil habitantes. E tem acesso. Você que mora numa cidade que tem mais de 8 mil habitantes, com certeza tem acesso. Entendeu? Acontece que a gente tem que fazer uma mudança de comportamento para fazer esse tipo de planejamento reverso. Muitas vezes, a gente ali no conforto ali do consultório, vou fazer aqui mesmo, vou ganhar tempo, o paciente não quer viajar, não quer fazer o exame fora. Só que hoje a gente tem recurso para isso, a gente tem que abusar desse recurso, tá bom? Beleza? Ficou claro aí? Show de bola. Tá, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos pegar um casinho aqui, né? Inferior, né? Mandíbula, tá? Cara, quem já teve dificuldade de fazer mandíbula? Né? Protocolo inferior. Fala aí. É difícil? É fácil? Cara, quem já teve dificuldade? Eu sei que a gente aprende lá nos cursos, né, que a gente tem que dividir, digamos assim, e dividir irmãmente a mandíbula entre os implantes, de tal forma que a gente tenha uma distribuição melhor das forças, né? Diminuir o cantilever, aquela coisa toda. Só que, gente, na cirurgia mão livre, a gente faz isso no olho. Né? Porra, Max, aprendi a fazer essa parada no olho. Cara, eu também aprendi a fazer no olho. Entendeu? Só que hoje eu faço no olho, agora no olho de águia. Né? Olhar de lince. Porque eu agora, cara, olho ali é diferente. Entendeu? É mais preciso. E o que a gente sempre busca é precisão. É uma evolução da sua implantodontia. Um colega quer evoluir em implantodontia, mas não pensa no básico, que é o planejamento, que é a utilização de recurso. Ele quer evoluir na implantodontia trocando de empresa de implante. Ele quer evoluir na implantodontia comprando um scanner. Entendeu? Não adianta nada tu ter um scanner, uma impressora, eu não sou contra, tá bom? Mas não adianta nada tu ter um scanner, uma impressora, se seu implante não está bem posicionado. Entendeu? A história da casa. Esses dias eu fiz uma brincadeira lá. Né? Você adora o seu consultório. Pô, você quer botar um painel foda no seu consultório, uma porta de vidro, uma parede de vidro, mas a parede está torta. Não tem como encaixar, mas você quer botar uma parada foda. Entendeu? Mas não vai ficar na posição. Entendeu? Tá? Então, assim, não adianta nada os recursos digitais que vocês querem adquirir, scanner, impressora, né? Se o básico é fazer o básico bem feito, gente. Se o básico não é bem feito, que é um bom planejamento, o tripé que eu falei mais cedo, bom planejamento, uma execução correta com a técnica correta. Tá? Na verdade, a técnica, não vou falar que é a técnica correta, é a técnica indicada para aquele caso, que até dentro da cirurgia guiada tem técnica. Tá? Cirurgia guiada é uma filosofia de trabalho. Na verdade, nem cirurgia guiada, é implantodontia guiada. Implantodontia guiada é uma filosofia de trabalho. Tá? Digamos assim, é uma filosofia dentro da implantodontia em geral. Tá? E a cirurgia guiada está dentro da implantodontia guiada. Até da implantodontia guiada a gente tem variações de técnica dentro da implantodontia guiada. Por isso que eu falo, você quer fazer? Faz. Quer fazer um credenciamento? Faz, cara. Vai lá, 0800 em termos, né? Pela empresa de implantes que você trabalha. 0800 em termos. Você vai ter que fechar consultório, vai ser fim de semana. Não é 0800, nunca. Tá? Sempre você tem algum gasto. Se você não mora na cidade, aí você tem algum gasto. Você vai lá, faz o credenciamento. Entendeu? Mas só o credenciamento ali vai te dar uma noção básica. Entendeu? Do que é um kit cirúrgico, de fresagem. De fresagem eu acho até, tipo assim, é muito engraçado isso. Uma fresagem, como é que é a fresagem? Eu falei assim, como é que você fresa? Você pega a broca, bota no osso, não é? E perfura até a profundidade que você quer, não é assim que é fresagem? Posiciona lá o implante, né, no posicionamento que você quer da broca, da lança lá, para achar o posicionamento que você quer, e você vai lá e fresa. A cirurgia guiada é a mesma coisa. Só que agora você tem um guia cirúrgico, um planejamento muito grande por trás disso. Entendeu? Por isso que ela facilita.
Ou seja, todas as decisões que você tinha que tomar durante a cirurgia, você tomou previamente no planejamento, sentado tomando um cafezinho dentro do seu consultório. Entendeu? Sem ter que tomar decisão na hora lá. Então, assim, você vai lá e faz. Um negócio é que tem variações da técnica ao longo do seu dia a dia. Você tem no credenciamento, você faz no modelo de gesso, no modelo de resina. No consultório não tem modelo de resina. Né? No credenciamento, tudo funciona. O paciente abre a boca no credenciamento, né? Não tem sangue, não tem baba, não tem nada. No consultório é diferente. Entendeu? Então, assim, você tem que entender que tem variações. E durante um credenciamento não é falado sobre planejamento. É simplesmente falado, você precisa de um guia cirúrgico, você precisa de DAI com STL, um guia cirúrgico, um kit cirúrgico, você vai perfurar. Entendeu? Vai fazer a perfuração. Tá? E colocar o implante lá. Entendeu? Não tem variáveis. Não tem, é possível inclinar o implante? Eu que preciso inclinar esse implante para fugir de uma área, por exemplo, de seio maxilar ou de alveolar inferior, mas vai comprometer a prótese? Isso é planejamento. Entendeu? Isso é planejamento. Você tem que entender que a gente ensina o planejamento, que vem seguido da técnica, da execução e da técnica correta. Eu não ensino técnica. A gente vai desde o início, o planejamento, que é a maior dificuldade, até a execução. Desde casos simples a casos complexos. Beleza? Mas a gente tem uma mandíbula aí, ó. Né? A gente normalmente calcula a mão livre. Vai lá, vamos colocar o implante ali. Não fica mais fácil já ter essa visualização? Eu tenho essa visualização aí. Né? Só que somente esse planejamento, somente isso, não te garante que você vai colocar o implante na posição. Ele já dá uma clareada do que você vai executar. Com certeza. É muito mais fácil ver uma imagem dessa e dessa aqui, né? Do que simplesmente ver somente uma imagem de mandíbula, uma panorâmica. É muito mais claro, dá muito mais clareza para a gente quando eu enxergo uma imagem dessa e uma imagem dessa. Né? Onde eu tenho implantes inclinados aqui. Bom? Pequenas inclinações, mas tenho. Tá? Eu tenho certeza que se vocês colocarem na cabeça de vocês, fecharem os olhos por 1/10 de segundo, vocês vão conseguir imaginar uma mandíbula e quantas vezes vocês penaram para distribuir melhor os implantes ali. Tá? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que mais dificuldades, enfim. Tá? Essas coisas. Tá bom? Então, é essa clareza que eu quero que vocês consigam enxergar durante um planejamento reverso digital. Tá? Começa por aí. Quando eu falei assim, como melhorar o planejamento cirúrgico dos implantes, começa por aqui. Tá? Imagens, software de planejamento, pode ser pago, pode ser gratuito, enfim, não interessa. Você tem que começar a enxergar, é isso. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Aí o cara está preocupado em comprar scanner e comprar impressora. Isso aqui não está claro para ele. Tem colega investindo em scanner e impressora, investindo uma grana, que a gente sabe que não é barato. Tá? Eu não sei se tem alguém aí, algum planejador aí, né? Investimento. E está esquecendo do básico. Entendeu? Vocês têm que entender que planejamento, gente, é a gasolina do seu carro. Entendeu? Esse é o planejamento. Não adianta um carro foda se a gasolina ali não tem gasolina no seu carro. Tá? Não adianta isso. Lembre-se, o planejamento é o combustível do seu carro. Então não adianta impressora, não adianta scanner, não adianta nada disso. Tá? É muito melhor, hoje em dia, eu não tenho nada disso. Eu faço todos os meus casos, eu não tenho um scanner e uma impressora. Tá? E faço todos os meus casos, por quê? Foquei aonde? No combustível da parada. Eu não me foquei em comprar o carro. Talvez eu tenha um carro pior do que o de vocês, né? Mas eu foquei no combustível, em aprender a dirigir aquilo ali, entendeu? Para ter melhor performance. Tá bom? Tá? Então aqui a gente tem um planejamento. Vamos ver como é que funciona isso na prática no videozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo
compartilhar esse vídeo aqui, peraí. Acho que vai dar sim. Peraí. 2 minutes. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, vai dar aqui, peraí. Show de bola. Beleza? Estão me ouvindo aí? Deixa eu ver se vai abrir, gente. Abriu. Agora eu tenho que compartilhar no YouTube, tá, gente? Tem que compartilhar lá no YouTube pro pessoal, senão ninguém vai assistir. Vamos lá. Show. Deixa eu ver se o pessoal do YouTube tá conseguindo ver. Pronto, agora tá. Beleza. Né? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, dúvidas? Manda aí. Deixa eu ver. Deixa eu assinar pro pessoal aqui. 1, 2, 3, 4. Ó, tinha planejador na área aí. Show de bola. Tinha planejador na área aí. Show de bola. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no planejamento, como é que a gente faz isso. Eu estou colocando protocolo, gente, que a pessoa gosta de fazer, né? Tem dificuldade, né? É claro que a técnica não é indicada somente para protocolo, mas assim, o pessoal gosta de fazer o protocolo, né? Porque, não, esse aqui é o que funciona, é o que dá certo, enfim, né? Vamos dar uma olhadinha nesse... Peraí. Caramba, resolveu aqui travar aqui a parada. Pronto. Cara, a internet hoje tá foda, gente. Deixa eu botar aqui em cima. Estão conseguindo enxergar aí de boa? No vídeo? Beleza. Tá. O que eu tenho aqui? Né? Eu tenho um caso que foi planejado de uma empresa parceira do curso, né? Parceira dos meus alunos também, onde a gente vai fazer um protocolo superior. Tá? E muita gente chega assim, pega a dentadura lá, fala protocolo superior. Quando a gente trabalha protocolo superior, né, eu falei assim, como melhorar os nossos planejamentos? A gente tem recursos, eu falei logo no início, a gente precisa de STL, DAI, com aquelas coisas todas, e um bom planejamento cirúrgico. Né? E é claro que assim, que a gente precisa ter muito bom senso na hora do planejamento. Tá? E nesses casos aqui, a gente faz um planejamento completo, que é um planejamento, digamos assim, baseado no sorriso do paciente, entendeu? E normalmente, vocês vão pegar um protocolo superior, o que a gente tem uma ideia? A gente tem ideia de digamos assim, de trabalhar com 4 implantes, enfim, né? Peraí que tem uma visita aqui. Filha, senta ali do ladinho, só um pouquinho. Pode, tá? Pode. Tá bom? Tá? Então vamos lá. Então a gente tem um caso desse, dentadura, ó. Vou aumentar aqui a imagem para vocês, estão conseguindo ver aí, né? E aqui, ó, a gente começa primeiramente fazendo um planejamento. Lembra que melhorar os nossos planejamentos, a gente precisa de quê? De imagens, né? Então, fazendo um planejamento, vamos fazer um planejamento do sorriso, né? Ó. E aí a gente começa a fazer um planejamento do sorriso do paciente, tá? Quem faz isso? Centro de planejamento. Eu não tenho software, eu não tenho nada disso. Centro de planejamento que faz tipo de planejamento, tá? Então a gente começa esse planejamento melhorando a prótese do paciente para que isso qual que é o nome? Para que essa prótese ela fique no melhor formato, que a gente consiga distribuir melhor os implantes, tá bom? Então a gente vai lá, começa a fazer o planejamento, tá? E aqui o planejamento cirúrgico, protético, perdão. Se vocês observarem, tem umas bolinhas aqui na prótese, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, tem umas bolinhas aqui na prótese. Essas bolinhas são as marcações para indexação, tá? Para fazer a prótese, o escaneamento, a tomografia, tá? São pequenas marcações, tá bom? Que a gente faz, tá bom? E aqui um resultado no planejamento prévio, tá? Do caso, tá bom? E a partir daí, né?
A partir da comparado, olha, comparação, tá vendo? Ó, como era e como vai ficar. Então, a partir daí, a gente está fazendo um planejamento cirúrgico. Aí já com base na tomografia. Tá bom? Base na tomografia. Ó. Ó. Foi sem querer. E observa a maxila atrófica, né? Aí muitos poderiam falar assim, a maxila atrófica aqui, vamos ter que trabalhar, aumento de rebordo, né? Ganho horizontal, enfim. E vocês vão ver que no planejamento correto, a gente trabalhou essa maxila, tá? E sem nenhum enxerto, tá? Maria Costa. Ó. Onde existe Maria Costa? Tá vendo? Ó. Aí, num caso desse, a mão livre, o que a gente faz? A gente vai lá, abre, instala os implantes. Quanto que reduz? Né? Beleza. Fica essa dúvida sempre. Vamos lá, vamos ver como é que ficou o caso depois de executar, planejado. Vocês estão me vendo aí, tá bom, gente? Eu vou voltar a compartilhar minha tela aqui. Ao vivo é isso, gente, não tem jeito, tá? A gente vai compartilhando tela, aquela parada toda. Deixa eu comentar aqui. Beleza? E depois de planejado o implante, a prótese, né, a gente já começa a fazer o planejamento dos implantes. Entendeu? Olha a precisão de um caso desse. Esse telefone é do meu antigo. Isso, filho, é do seu antigo. Gente, visita, tá bom? Vem aqui, hoje é ao vivo. Posso continuar com ele? Pode. Mas não pode mexer junto aqui. Deixa o papai terminar de dar aula aqui. Como faz esse Tá bom? Depois o papai vê isso pra você. Tá? Depois o papai vê isso pra você. Tá bom? Tá bom? Só quem tem filho, né, gente? Tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente conseguiu distribuir 6 implantes. Para muitos, um caso desse, agora vocês estão vendo, fica fácil de enxergar, né? Ia falar assim, vamos trabalhar com 4 implantes. Quando a gente faz um planejamento correto, a gente vai trabalhar com 6 implantes. Entendeu? 6 implantes e nivelamento ósseo. Né? Vou mostrar aqui para vocês. Né? Um nivelamento ósseo. Tá? Esse é um guia de nivelamento. Ou seja, dá para observar, né, que os implantes aqui foram instalados, né? Sabe que está muito infraósseo, mas é já pensando no nivelamento ósseo. Talvez alguns colegas, eu vou pegar um implante aqui emprestado. Vou pegar um implante emprestado aqui, tá bom? Talvez alguns colegas poderiam pensar, eu vou trabalhar aqui 4 implantes, né? Vou aumentar aqui um pouquinho, né? 4 implantes, porque eu vou trabalhar com protocolo, entendeu? Só que com um planejamento correto, a gente trabalhou com 6 implantes. A mão livre, é possível ver isso? Muito difícil. Muito difícil você, a mão livre, ter essa visualização, né, o que está em azul aqui, né? Tá? Ou essa previsibilidade quando comparado a um planejamento digital. Né? A gente consegue trabalhar com mais implantes, ter mais estabilidade, né? Previsibilidade na estabilidade de uma prótese. A gente consegue dar sustentação a uma prótese que muitos talvez não fossem fazer esse nivelamento, né? Ia trabalhar às vezes com um protocolo mais fino e com o planejamento digital reverso a gente consegue essas melhores previsibilidade no planejamento, entendeu? Nivelamento ósseo, melhor posicionamento do implante, tá? Só para uma comparativa. E aqui o guia de nivelamento ósseo. Quanto que nivela? Tudo baseado no planejamento reverso. Então é assim que a gente melhora. Né? Um caso onde a gente, muitas das vezes, o colega ia fazer 4 implantes, a gente transforma isso em 6 implantes com nivelamento. É uma cirurgia mais longa, mais agressiva? Com certeza. Por isso que a gente fala que cirurgia guiada não é necessariamente fazer uma cirurgia mais rápida, a gente fazer uma cirurgia mais precisa. Tá?
Mas, de qualquer forma, muitos colegas iam ter que abrir... Como eu consegui fazer isso? Né, esse caso, né, e fazer um nivelamento ósseo na mão, ou abrir somente para colocar os implantes, e talvez fosse penar depois na prótese, tá? E aqui o guia de instalação dos implantes, já pensando no melhor posicionamento, ó, dos implantes, saída de parafuso, né? Lembrando que esse aqui é saída de parafuso de implante. Vou botar essa imagem aqui, é mais fácil a gente entender. Lembrando que esses sprue aqui, né, que a gente chama, é a saída do parafuso do implante, implantes inclinados, tá? Tá bom? Isso depois é avaliado junto ao centro de planejamento, qual o tamanho da angulação que vai ser feito nesse caso, tá? Para que escolha o componente angulado. Até isso a gente consegue. Muitas vezes a mão livre aqui, você tem que ficar testando na mão. Ou, eu vou facear o seio maxilar, vou inclinar, entendeu? Mas esse implante, vou fazer assim, né? Fica muito empírico. É claro que a gente aprendeu dessa forma, mas fica muito empírico. Tá bom? Bom, e aqui uma previsibilidade, né? Uma previsão de como será a nossa prótese. Aqui é o guia cirúrgico, já é o desenho, tá? E a previsão de como será essa prótese já para captura, uma prótese impressa para captura, tá? E é com isso que a gente consegue, tendo esse recurso, a gente consegue justamente mais precisão e previsibilidade, tá? É assim que a gente melhora os nossos planejamentos cirúrgicos, tá bom? Com muito recurso, com muito planejamento, entendeu? Antes de fazer qualquer tipo de procedimento. Beleza? Pessoal,